Podcast Saúde 40 Mais está no ar. E começando agradecendo você que tem nos acompanhado aqui pela CWB-TV, canal 5 da NET Claro, todas as segundas-feiras às 10h30 da noite com um novo episódio. Como também agradecer você que nos segue pelas redes sociais, Instagram, Facebook e canal do YouTube. Eu estou aqui com ela, Letícia Prokopiak. Ela é proprietária do Espaço Ametista, Espaço Terapêutico, que está realizando esse podcast, trazendo novidades e todas as atualizações de saúde 40 mais para você. Tudo bem, Letícia? Tudo bem, Mário? Vamos falar sobre o que hoje? Quiropraxia. Opa, quiropraxia. Então, se você não ouviu falar, vai poder tirar um pouco das suas dúvidas com relação a esta terapia dentro da massoterapia. Mas antes eu quero agradecer aos nossos apoiadores que estão acreditando aqui no nosso podcast. Então, muito obrigado aqui aos loguinhos que estão aparecendo aqui. A MSV Produções, a Somos Arte, a Viu Comunicação, o Ametista Espaço Terapêutico, o Mercado Toso, a Genial Graf e também a LK Personalizados, que nos forneceu essa linda caneca aqui. Aí, ó, saúde 40 mais. Mas, vamos lá. O negócio é quiropraxia. Eu quero, então, apresentar a todos vocês ele com Adenilson de Souza. Ele é nutricionista, ele é professor, escritor, masoterapeuta e tem a sua especialidade. Hoje ele vai falar sobre quiropraxia. Tudo bem, Adenilson? Tudo bem? Como vai? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui. Eu que agradeço aqui a sua presença para poder falar exatamente dessa atividade dentro da masoterapia. E vamos começar falando um pouquinho de você. Me fale como você se interessou pela terapia, né? E em especial a masoterapia dentro da área da quiropraxia, por favor. Muito bem, Adenilson, primeiro filósofo, né? Filósofo primeiro e depois, então, na época trabalhava em um restaurante e aí frequentava as terapias, a massoterapia, e chegou um momento que eu disse ao meu massoterapeuta: olha, tô pensando em mudar de área e vou fazer massoterapia. Ele falou: Adenilson, você tá louco? Tá na área aí financeira e tudo. E já que você veio para a massoterapia, seja um excelente massoterapeuta. E entrei para esse universo, então, há 15 anos aproximadamente. Então, bastante tempo. E senti que a massoterapia trabalha exatamente a musculatura. Vem do grego, massai, amassar. E eu senti a necessidade, então, de algo a mais que na massoterapia não resolvia. Massoterapia é excelente, ela resolve muitas questões. Mas algo que fosse mais rápido. E aí, então, comecei a buscar cursos de quiropraxia e o interesse já veio no primeiro curso que eu fiz. Saí de lá já aplicando quiropraxia, vendo os resultados. Depois acabei sendo monitor de alguns professores, ajudando alunos com algumas deficiências. E aí me aperfeiçoei bastante. Fiz cursos em Santa Catarina, Minas Gerais, aqui mesmo no Paraná. Edilson, como que a gente pode definir quiropraxia? Vamos lá. Quiro é mãos e praxia é a prática. Então, quiropraxia é uma prática que se realiza com as mãos. Precisamos tomar muito cuidado quando vemos toalhas realizando ajustes, né? Ajuste é o termo da quiropraxia por excelência. Porque nós temos limites fisiológicos e limites anatômicos. Então, as nossas mãos conseguem entender, compreender quando nós chegamos nesse limite fisiológico, para não ultrapassar essa barreira anatômica. Porque se ultrapassar essa barreira anatômica, provoca lesão. A quiropraxia, Adenilson, ela teria alguma contraindicação? Assim, ela pode ser aplicada a todas as pessoas? O que você diria em relação a isso? Que legal. O bebê, quando nasce, já pode receber quiropraxia. Olha. Até aquele que está em fase terminal. Agora, precisamos tomar cuidado com alguns detalhes. Por exemplo, uma pessoa com osteoporose tem que tomar muito cuidado. Se for um grau muito elevado, jamais se faz uma quiropraxia. Então, também, o entendimento, o conhecimento da pessoa que vai receber a quiropraxia é importante. Que fale tudo o que tem
ao quiropraxista, porque ela pode sair com uma lesão. Para isso tem que ter uma formação específica, então, do quiropraxista, né? Você podia falar para a gente um pouquinho como que é essa formação? Muito bem. Hoje no Brasil tem 3 faculdades que fornecem a graduação em quiropraxia. Tem também pós-graduações, tem vários lugares do Brasil. E tem formações em quiropraxia. Então, assim, precisa de uma formação, o primeiro módulo que se faz para uma formação de quiropraxia é anatomia. Então, assim, me assusta quando eu ouço uma pessoa dizendo, estou fazendo quiropraxia aqui, fiz um curso online, estou aplicando quiropraxia. Qual a base de anatomia que esse profissional tem? E não somente anatomia, né? Começa com anatomia, mas segue com biomecânica, cinesiologia. Precisa entender de movimento humano. Quais são as doenças, né? Alguns tratamentos que pode ser usado a quiropraxia? Vamos lá, ainda mais a pandemia que veio aí, então pessoas trabalhando mais sentada, né? Então não se levanta para ir à empresa e tudo mais, trabalha muito mais sentada, então precisa de quiropraxia. Vamos pensar lá uma ciatalgia, dor ciática que todos falam, né? Claro, precisamos lembrar que ciático não dói, ele é um nervo, o nervo não dói. Mas aquela musculatura próxima, sim. E a articulação, com certeza. Então vamos pensar a pessoa que está lá várias horas no dia sentada, comprimindo esse nervo. O ciático é um nervo que parte da coluna lombar e passa ali pelo quadril e vai para os membros inferiores, para pernas. Né? E todo esse tempo sentado, os músculos do quadril acabam comprimindo. Então ali temos o músculo famoso, piriforme. E tudo isso, todos esses músculos acabam, quando ocorrem contraturas, o que eles fazem? Eles movimentam as articulações. E é aí que entra a quiropraxia. Porque todos nós, se fizeram uma avaliação agora de todas as pessoas, todos nós temos algumas vértebras que estão fora do lugar. Mas como assim fora do lugar? Se estou andando, né? Então nós precisamos entender que existem 2 conceitos bem interessantes. Um que é luxação, quando a articulação ela sai completamente do lugar. Claro, se você encontrar uma pessoa com uma luxação na coluna, ela não anda, ela está lá, enfim. Certo. Agora, subluxação que sai levemente do lugar, ela não sai completamente. Uma pequena parte que sai, todos nós. Então, sim, acima dos 40 anos, muito mais precisamos de quiropraxia. Sem falar na musculatura, né? Na nossa musculatura, se não tivermos uma atividade física interessante, vai ficando mais flácida e isso permite que a coluna saia mais do lugar, ou seja, que ocorra muito mais essas subluxações. E você teria algum caso de sucesso, assim, para relatar para a gente, ou alguns casos que a quiropraxia tenha dado um resultado positivo, que o paciente estava com muita dor e depois deu, não sei se uma sessão, 2 sessões, como que funciona o procedimento, e ele teve um resultado positivo? Podia comentar um pouquinho? Olha, são tantos, são tantos casos, né? Tem uma avaliação que se faz já no início. A quiropraxia ela trabalha muito com essa avaliação, não é somente tratamento. Então você avalia, né? Tem alguns testes. E um deles, uma perna mais curta que a outra, né? Então, assim, normalmente essa pessoa, aquela perna que está mais longa, é o local, é o lado que tem mais dores. E a que está mais curta, então, existe o que? A sobrecarga. Muitas pessoas, inclusive, vamos lembrar, semana passada, pessoa aí com faixa dos 45 anos, que chegou e veio realmente, né, com essa queixa. Eu tô sentindo o lado, que o lado ali está um pouquinho mais curto, até quando coloco a minha calça, né? E a dor era, na verdade, do lado que estava mais longo. Mas aí quando eu comecei a tratar, fiz a avaliação, claro, eu trato primeiro o lado que a pessoa diz que não tem dor. Na verdade, a dor estava ali, pois tinha sobrecarga. Então, com poucos ajustes, essa pessoa já levantou. Opa, pera lá. Costuma chamar assim, nossa, tirou com a mão aquela dor, né?
Isso é um dos motivos. Literalmente, né? Quiropraxia, né? Com as mãos ali, manobras, né? Ajustes, né? Vai lá e tira com a mão. Mais uma desses movimentos, o que assusta, até a gente estava conversando aqui com a Letícia, o que assusta é o barulho. Porque quando você faz aquela pressão, vai estralar tudo. As pessoas já chegam com medo, né? E muitos fazem o que antes da sessão de quiropraxia, né? Eu atendo por indicações, né? E assim, as pessoas chegam já... eu já assisti alguns vídeos lá no YouTube. No corpo, vamos pensar tronco, membros, é mais tranquilo. O grande desafio pescoço, é quando chega pescoço, região cervical. O que acontece? Muitas pessoas já receberam quiropraxia e talvez não passaram por alguns profissionais honestos, eu diria. Porque se a pessoa relata que ela tem medo, você não faz o ajuste. Existe o que se chama de levar a articulação até o limite fisiológico. Isso você já faz grande parte do trabalho. Então, normalmente as pessoas que chegam com medo, olha, eu não quero que mexa no meu pescoço, eu não vou mexer. Eu levo até o limite fisiológico e às vezes acaba estralando sozinho, porque quando você leva até o limite fisiológico na cervical, você posiciona e segura. Não tem movimento ajuste. Ele faz um alinhamento. Ele faz um alinhamento sozinho, né? Porque se você posicionar, né? Eu mesmo agora, né? Se eu posicionar minha cabeça numa maca, numa superfície e fazer a rotação, vai chegar um momento que sozinha ela vai acabar estralando. Como é que tá a procura? Tem muita procura? Muita procura. A pandemia mexeu muito. Venho relatando que eu comecei a atender um público jovem também, que antes não fazia parte do hall, não frequentava a quiropraxia. A pandemia fez isso. E os 40 a mais, sem dúvida. Isso é cada dia. E é curioso, porque eu atendo pessoas de... comum, vamos pegar a média aí, dos 16 a 80 anos. E tem alguma diferença, Denilson, entre as doenças tratadas pelos homens e pelas mulheres? Tem algum padrão, assim, que você possa ter percebido ao longo desses tempos, assim? Existe. Cervical, especialmente. Na cervical, nós temos uma curvatura que já é normal, natural. Todas as pessoas têm essas curvaturas. Quando olhamos de perfil, né, de lateral, quando olhamos lateral. Então, nós vemos na coluna, a parte de cima, a cervical, nós temos uma que chama de lordose, né? Então, é uma curvatura que é mais voltada, nossa cabeça acaba voltando para trás, para cima. Depois da coluna torácica, é a cifose, que é uma tendência das nossas costelas encostar lá no quadril. E assim, o que é muito comum? Os homens, é muito forte essa lordose, a cabeça lá em cima. As mulheres, o trabalho maior é na coluna torácica. É a tendência à cifose. Interessante. Então, Olha. isso eu tenho observado ao longo dos anos. Nilson, dá uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, que têm medo da quiropraxia, que necessitam dessa terapia, dessa massoterapia. Em primeiro lugar, não tenha medo. Eu trabalho sempre associado com a massoterapia, então eu vou soltar a musculatura, não vai ter aquele problema lá de você chegar, estralou e pronto, joga pra lá. Não, é todo um cuidado, uns 40 minutos, saia de casa, vá até lá, evite ficar tomando esses anti-inflamatórios que vai complicar, levar alguma complicação em órgãos, né, seu fígado, rins, enfim. Porque isso, até uma altura funciona, depois não funciona mais. Você sabe muito bem disso, quantas vezes você já foi atrás. Então vá lá, estou lá para te receber e tratar aí suas disfunções. Muito obrigada, Denilson, por sua participação. E você continue nos assistindo aqui na TV, no canal da CWB TV, no canal 5 da NET Claro, e nos seguindo nas redes sociais e no canal do YouTube. É isso, obrigado, Denilson. Eu que agradeço. Novamente eu quero agradecer as nossas logos apoiadoras, a MSB Produções, a Somos Arte, Bioarte Comunicação, a Metício Espaço Terapêutico, o Mercado Totoso, Genial Graph e a LK Personalizados. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu apoio e vamos aí para a próxima semana com mais podcast para você, falando de saúde 40+. Até lá!